e que o amor do Cristo estejam sempre a nos envolver. Eu vou passar para aí. Está aqui, né? Deixa eu ficar no cantinho. Eu ainda não desencarnei, então não vou atrapalhar ninguém aqui. Se eu tivesse desencarnado, ali ficava, né? Se começar a ter interferência, você prepara. Eu mudo para outro lado, tá certo? Eu me transporto, tá bom? Então, Logo falece. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre Allan Kardec e a codificação. Esse tema nos chega, eu digo que a propósito, porque o mês de abril tem um significado muito grandioso para a doutrina espírita. É o mês de abril que o mundo vai ter a oportunidade de conhecer, de receber a doutrina. E nada mais justo do que falarmos sobre a doutrina sempre, e principalmente no mês de abril. Hoje, 6 de abril, 18 de abril é aniversário da doutrina, então nós já começamos a lembrar e trazer para as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem, como é que chega o Espiritismo na face da Terra. Porque todo mundo fala de Espiritismo, que Espiritismo é isso, que Espiritismo é aquilo, mas falam dentro de uma primícia de muita leviandade, porque não conhecem e se manifestam em torno daquilo que não conhecem. Então, se assim se comportam, são levianos. Me permitam a expressão. Allan Kardec e a codificação. Quando nós falamos de Allan Kardec e a codificação, onde é que ele está? Onde é que parte a luzinha? A luzinha no meio. Então, nós não podemos, deixar de falar sobre Allan Kardec. Não está aparecendo aquela coisa? Não foi não. Aí. Não, ele está passando. Está passando. Acho que não está ligada a luzinha. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Não é em cima, não. Você estava me ensinando errado. É assim mesmo. Faz parte. Então, pessoal, quando nós falamos sobre Allan Kardec, aqui está esse cidadão, nós estaremos falando de todo este acervo. Allan Kardec, nós precisamos conhecê-lo, antes de tudo. Quem foi Allan Kardec? O professor Hipólito Leon Denisard Rivail. E por que ele ganha esse nome de Allan Kardec? E quando nós o conhecemos, nós vamos ver a razão de tudo isso nos chegar, e aí se encontra, todo este acervo se encontra inatacável. Olha, as gerações se sucedem e elas estão cada vez mais respondendo a todos os questionamentos que envolvem a criatura humana nos seus anseios. Hoje, uma companheira me ligou e disse: Antônio, eu estou precisando que você faça uma palestra para nós, porque eu estou tão conturbada em ter como registro estatístico tanto número de autistas. O mundo sendo encharcado pela síndrome do autismo, pelo espectro autista, e eu gostaria de falar. E eu aí perguntei para ela: isso está te surpreendendo? Sim, está me trazendo angústia. Como? Busque a doutrina espírita e você encontra a resposta. Você que está dentro do movimento, está diante da doutrina, é onde
as pessoas estão diante das realidades que lhes cercam e estão se conflitando. Por quê? Porque falta exatamente aquilo que a doutrina espírita está nos apresentando, que é a grandeza dos valores espirituais. E esse cidadão aqui é o ponto de partida. Não que ele seja o enviado de Deus, o escolhido de Deus. Ele tem os seus compromissos para que tudo isso nos chegasse. Dentro da escalada evolutiva, dentro dos processos reencarnatórios, sem sombra de dúvida. E isso é que nos leva, olha, a vermos então, olha, a necessidade de conhecer esse cidadão. O homem Hipólito Leon Denizar Rivail. Quem foi esse homem? Uma criatura que nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Filho de uma família tradicional, muito católica, né? Educado na escola de Jean-Henri Pestalozzi, na Suíça. Ele foi educado por Pestalozzi e se tornou um dos discípulos de Pestalozzi mais tarde. Desde a adolescência, ele sempre apresentou uma inclinação muito grande, olha, ao estudo das ciências e da filosofia. Foi um indivíduo polimático, de um conhecimento amplo. E isso lhe deu uma autonomia de, como pedagogo, introduzir várias metodologias de estudo dentro da Europa, como foi na França, como foi na Alemanha. O professor Hipólito sempre se apresentou como um homem dinâmico, no seu contexto intelectivo e também de um caráter muito sisudo, muito responsável, muito comprometido com aquilo que fazia. Nós vamos ver que o professor Hipólito, ele está presente em um dos grandes momentos que a humanidade desfrutou, que foi o momento do século XIX. Por que o século XIX, Antônio? E nós vamos ver, olha, o século XIX, o chamado século das luzes, né? Ele tem a sua marca, o século XIX teve a sua marca. Tudo hoje que nós aí estamos a experimentar dentro dos conceitos científicos, filosóficos, passa pelo crivo, olha, do século XIX. As bases filosóficas que aí se encontram, elas foram ampliadas e discutidas em pleno século XIX. A ciência vai ter a sua fundamentação para um contexto científico de conceito a partir do século XIX. Né? A teoria evolucionista de Darwin vai dar esta alavancada para a linha de raciocínio do entendimento de como se elaborava os próprios contextos científicos. E o professor Hipólito, ele faz parte desse momento, né? Nascido em pleno século XIX, se desenvolveu, educado neste século, que é um século de profundas e agitadas discussões filosóficas, científicas e sociais. Nós vamos ver que esse período se hipertrofiou muito o espírito crítico. Tudo era tolido, mas chega o século XIX e tudo se amplia. Passaram a ocorrer as discussões monumentais em torno da filosofia, em torno da ciência. O fenômeno elétrico vai ser discutido e vai ser buscado e conceituado. Nós vamos ver a física dando o seu grande passo para os conceitos. Mais tarde, nós vamos ver o estudo das profundezas da Terra com a geologia. Vem em 1857 a grande tarefa dos estudos de Darwin com a sua teoria evolucionista. Então, o mundo ganha outro corpo. Por isso que os espíritos nos falam com muita propriedade, quando eles dizem assim: se a doutrina espírita viesse antes do século XIX, teria abortado. E isso
isso, às vezes, em reuniões, os espíritos nos passavam e nós ficávamos assim, em conflito. Por que abortaria? Ele disse assim: o espiritismo, vocês conhecem a partir da doutrina, tá? Mas a manifestação espírita, do espírito sempre ocorreu. Desde que existe a vida humana sobre a Terra, sempre existiu as manifestações espirituais. E ninguém propôs um conteúdo como a doutrina espírita trouxe. Por quê? Porque ninguém iria entender. Eles aí buscam o próprio Cristo. Quando Cristo diz assim: se me amas, eu pedirei ao meu Pai e Ele enviará um outro Consolador prometido. Vejam vocês, quem irá relembrar tudo que eu vos ensinei e ensinar aquilo que vós não podeis compreender. Então faltava ao homem o nível de capacidade intelectual para compreender o que as leis da natureza estavam a nos apresentar. Por isso que antes do surgimento da doutrina espírita, e eu digo mais, antes do aprimoramento do conhecimento científico, o que é que nós ouvimos falar dos milagres? Os milagres aconteciam um atrás do outro, não era assim? Com o avanço da ciência, o que é que acontece? Houve no tempo um recuo dos milagres. Por quê, pessoal? Deixou de existir milagre? Já começa pelo seguinte: com a doutrina espírita nós conhecemos que milagre não existe. Porque milagre é a derrogação de leis naturais. Então, tudo aquilo que nós falamos, o Cristo não fez milagre, Antônio? O Cristo, como espírito de escola, que é espírito de escola, espírito de evolução nunca vista na face da Terra, ele conhecia muito bem todo o mecanismo das leis naturais. E é como ele diz, quando ele aqui chega, ele diz: não vim destruir as leis, nem tampouco os profetas, mas fazer com que elas se cumpram. O Cristo ressuscitou Lázaro. O Cristo não ressuscitou Lázaro, não. O Cristo ressuscitou a filha de... Também não. O que é com a filha de Jé? O que é que ele diz? Não é? Ela não está morta, ela dorme um sono profundo. E faz o quê? A imposição das mãos. O que é aquilo ali? O mestre nos dando o conhecimento de que, além da matéria, existe a transcendência daquilo que nós não podemos ver, mas que está aí, olha, vibrando. Com Lázaro a mesma coisa. Ele diz a Marta o quê? Que Marta se acalmasse. Mas todo mundo acreditava que Lázaro estava morto porque já estava fétido. E ele bota Lázaro para sair da morte? Não. O que é a morte, pessoal? A morte é coisa feia na cabeça dos homens, que buscam a morte para punir o homem. A morte, nós precisamos cultivar a vida em toda a sua plenitude. A morte é uma consequência natural que deveria existir em nós pelo processo de transformação, e não essa coisa impositiva, e não essa coisa determinada pelas nossas vontades, quando nós estamos sucumbindo, quando nós promovemos a morte em nós mesmos com as nossas atitudes, eu digo que suicidas, né? Que a cada instante, observe, o ódio, o rancor, a raiva, a mágoa, são toxinas que nós estamos inoculando em nós mesmos. Os vícios, o fumo, a bebida. Nós somos criaturas dentro da fisiologia para viver 125, 120 anos. Nossa estrutura corpórea, este santuário magnífico do espírito, que é o corpo físico, tem capacidade para viver 125 anos. E quem é que vive? Por que não vive? Porque todo dia nós estamos inoculando as toxinas das nossas e nossas vidas. Estamos promovendo o quê? As nossas mortes.
E é para isso que é a vida? Não. Nós estamos aqui para viver. E o Cristo nos mostra isso. Então, como falava de Lázaro, Lázaro já estava fétido. Não? Ele faz a imposição das mãos e Lázaro se recompõe. Aí, mas Lázaro já estava apodrecendo, então não estava morto. Vamos ver no momento atual, quantos pacientes nós conhecemos com as feridas de decúbito, né? As chamadas escaras. São o quê? Ó, fétidas. Foi uma coisa de Lázaro. Correto? Então, o Cristo nos mostra a primazia da vida. E a doutrina espírita então vem nos esclarecer. Por isso, se a doutrina chega antes do século XIX, ela teria abortado. Porque a partir do século XIX, os conceitos que os espíritos nos trazem, através da codificação da doutrina espírita, passaram a ser buscadas e discutidas com profundidade, porque o homem já conhecia o conceito científico, o homem tinha largado as suas bases fundamentais da filosofia. E aí passamos ao quê? A entender aqueles fenômenos que outrora eram tidos como milagreiros, como fenômenos naturais, obedecendo o princípio harmônico e natural e justo da misericórdia de Deus. E é onde então, pessoal, nós vamos ver, olha, que doutrinas como positivismo de Comte, evolucionismo de Darwin, o ecletismo fizeram escola naquela época. E ainda acrescento aqui mais, hein? Foi muito forte nesse período a doutrina do materialismo. É aqui nesse período que surge o materialismo utópico e o materialismo histórico. Com quem? Com Karl Marx e Engels. E que vai dominar o mundo. Domina o mundo, que nós vamos ver como isso foi neutralizado. E o pior é que hoje ainda nós encontramos manifestações materialistas quando se tem o resultado daquilo que aconteceu lá atrás. Esse processo do século XIX é de fundamental importância para esta questão, né, da doutrina espírita em nossos meios. E aí onde nós vamos conhecer Hipólito e a sua missão. O professor Hipólito, ele foi um homem de um caráter sisudo e sem tendências místicas. É aquele sujeito racional, né? É aquele sujeito dotado de um positivismo a toda prova, daquilo que ele poderia experimentar e concluir nos seus conceitos. Pedagogo de profundidade, educador nato. E o professor Hipólito, diante de toda esta onda, né, desta febre que começou a assolar a Europa por volta de 1854, ele vai ouvir falar sobre os fenômenos das mesas girantes que estavam ocorrendo em Paris. Mesas que giravam, mesas que respondiam a conteúdo filosófico, a conteúdo científico, né, a conteúdo religioso, moralizadores. E isso se tornou, dentro da Europa, ponto de discussões profundas, envolvendo homens de ciência, homens da filosofia, homens de religião, buscando resposta para aqueles fatos que ali estavam sendo realmente documentados e evidenciados. Esses fatos que ocorreram dentro da Europa, a partir de 1854, eles já tinham sido registrados em 1848. E esta data aqui, pessoal, eu chamo muita atenção. Muita atenção. 1848, esses fenômenos já tinham causado grandes impactos na América do Norte, lá na cidadezinha de Huddersfield. Por isso que o fenômeno ganhou o nome de fenômeno de Huddersfield, que foram manifestações espirituais ocorrendo dentro de uma casa de uma família metodista, em que envolveu as 3 filhas do casal. E essas manifestações foram ostensivas, né? Muito ostensivas.
e ganhou notoriedade em todos os tabloides da América e que atravessaram o oceano. E isso vai desembarcar, isso foi em 1848, vai desembarcar na Europa por volta de 1854. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? 1848. Sabe quando é que aconteceu esse fenômeno de Huddersfield em 1848? 31 de março de 1848. O mundo foi balançado por esses fenômenos. Agora vejam vocês. Em 22 de fevereiro de 1848, ou seja, um mês antes, o mundo tinha ficado embevecido com quem? Com o Manifesto Comunista de Karl Marx. 22 de fevereiro de 1848. O que é o Manifesto Comunista de Karl Marx, pessoal? Não é nada mais, nada menos do que materialidade pura. É onde vai surgir o materialismo utópico e histórico. E esse materialismo vai mostrar o quê? A matéria respondendo a todos os questionamentos dentro da ciência, dentro da filosofia, em qualquer lugar. Isso foi em 22 de fevereiro de 1848. Um mês depois, a misericórdia de Deus vem e manda o fenômeno de Huddersfield. Os opostos se encontraram. A materialidade e a espiritualidade. Esse fenômeno desembarca exatamente em 1854, dentro da Europa, que estava a cultuar esse materialismo desenfreado. Esse manifesto comunista de Karl Marx, que gerou vários transtornos dentro da Europa. E aí nós vamos ver, tudo isso se desenvolve dentro de uma linha que vai promover a reflexão na criatura humana. Então a doutrina espírita não chega pelo bel prazer de chegar, não. Ela chega por uma necessidade primorosa da criatura humana. Essa necessidade, pessoal, ela vai ser tratada a partir das observações dos fenômenos. Então, após ponderações insistentes, convites de amigos, o professor Hipólito passa a observar tais fenômenos. O que é isso? Diante de todos esses acontecimentos, a partir de 1854, o professor Hipólito, pedagogo renomado, o discípulo de Pestalozzi, ele ouve falar desses fenômenos, todo mundo maravilhado com esses fenômenos, e ele sempre cético, cético, porque ele era um homem positivista. Como é que isso pode estar acontecendo? Isso tem um mecanismo, e ele era muito estudioso do magnetismo. Ele tinha sido estudante dos métodos de Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo, não é? E o professor Hipólito fica no seu conflito. E os amigos insistem para que ele fosse assistir uma dessas reuniões, onde as mesas giravam, as mesas respondiam o que se perguntava. E ele resiste, até o ponto que amigos bem próximos o convidam e ele vai a uma dessas reuniões na casa da Madame Prémazion. E lá ele se depara com essas manifestações. E ele, como um homem racional, ele começa a elaborar a sua racionalidade para compreender aquele mecanismo. Nisso, ele tem ao seu lado um cabedal muito positivo, muito importante, que foi isso aqui, o conhecimento sobre o magnetismo, que lhe permitiu avaliar o que a mesa girava, respondendo as perguntas que eram formuladas. Ele então disse assim, ele aí passou a analisar. O campo magnético, ele atua com um vetor. Então, para onde eu aciono o vetor, o campo magnético vai responder.
Então ele disse assim, onde é que está o campo magnético quando eu pergunto, quem é Deus? E aí aparece a resposta. Inteligência primeira, inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe. Que pergunta e que resposta. Então ele vai refletir e diz assim, onde é que está o campo magnético aí atuando? O que tem é a elaboração de uma pergunta através de uma inteligência, ou então inteligentemente alguém formulou quem é Deus? E a mesa responde que é a inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe. Ele aí começa a ver o quê? Que nas perguntas que se fazia, quem fazia era nós encarnados ali na reunião, vinha a resposta tão quanto as nossas inteligências, e até às vezes superiores. Ele disse, isso não é campo magnético. E ele então adentra cada vez mais as suas observações sobre esses fenômenos. Adentra a tal ponto que lá, um dia, numa dessas reuniões, ele aí pergunta quem era o agente causador daquilo. Ele aí ouve pela primeira vez a resposta. São espíritos, homens que viveram sobre a terra e que hoje estão nas portas além da morte. É o primeiro momento que o professor Hipólito ouve falar de espírito. E nessa resposta vem algo significativo. O espírito que lhe dá essa resposta diz assim, nós nos conhecemos. O professor Hipólito fica apavorado. Nos conhecemos de onde? E o espírito então diz, nós vivemos em alguma época. O professor Hipólito já começa a ouvir falar de imortalidade da alma e de reencarnação. Que ele não conhecia. Aí o Espírito diz, nós vivemos em uma época na Gália Francesa. E naquela oportunidade, vós chamava-se Allan Kardec. Era o Espírito Zéfiro lhe falando sobre, lhe dando essa revelação. Chamava-se Allan Kardec. O professor Hipólito pega, ouve isso, anota Allan Kardec, ó, bolso do colete, guarda e dá continuidade. Aí ele adentra mais profundamente a observação desses fenômenos. E ali estava uma revelação magnífica da sua missão que ele iria cumprir. Quando o Espírito Zéfiro assim lhe revelou isso. E o professor Hipólito, pessoal, adentra com tanta profundidade a observação desses fenômenos que ele consegue organizar nessas observações, nessas reuniões, um acervo magnífico. Um acervo tão grandioso que a 18 de abril de 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec. Professor Hipólito ali revelava o seu momento de honestidade, de caráter e de comprometimento com aquilo que não lhe pertencia. Que a doutrina espírita não é obra de um homem nem de alguns homens, é a obra do mundo de Deus. E como vem do mundo espiritual, ele assim entendendo, ele poderia, já pensou? O acervo que é o Livro dos Espíritos, o professor Hipólito Leão de Rizal invadiu. Mas o que é que ele ali sabe, presente? Que a obra não é sua. E como tal, ele vai e utiliza. Não, é uma boa. Não está não? O pessoal não está ouvindo, não? Pronto. Pelo menos preserva as bigornas, né? Entendeu? Então, pessoal, olha. Então, o que acontece?
ele utiliza o pseudônimo que o espírito Zéfiro tinha lhe passado. Para quê? Para mostrar de que a obra não era dele. E quando ele lança o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, a comunidade científica, filosófica, religiosa dentro da Europa balançou, porque nunca tinham visto aquilo. Logo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos qual é? Quem é? Não. Quem é? Olha, já começou, porque todo mundo fala assim, quem é Deus? Quem é Deus? Mas não é quem. Deus não é quem, Deus é natureza. Né? É a natureza. Essa natureza é amor. Essa natureza é misericórdia. Essa natureza é justiça. Então não é quem, é quem. Quem é Deus? E a resposta é o quê? Inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe. Mudou o contexto. Vocês vão ver dentro do Livro dos Espíritos, falando de lei de trabalho, aquilo que o Karl Marx mostrou no seu manifesto comunista como deplorável de exploração, os Espíritos mostram o quê? O trabalho como algo significativo e dignificante para a própria vida humana como espírito, mostrando que Deus é trabalho incessante. Deus não para. A obra que diga. Alguém vê o dia chegar e diz assim, hoje não vai ter o dia não, porque está cansado, a noite não vai existir, tá? Não, está aí, é a obra incessante, correto? Nós vamos ver os Espíritos falando de lei de sociedade, lei de reprodução, os Espíritos nos dando um contexto de ensino moralizador fantástico. Então todo este contributo vai trazer reformulações no contexto da humanidade, e que é o grande objetivo da doutrina espírita. E o surgimento da doutrina espírita vai estar, a doutrina espírita surge, e surge também o missionário Allan Kardec. A partir do lançamento do Livro dos Espíritos, pessoal, nós vamos encontrar aqui, olha, a sequência da obra. Do Livro dos Espíritos saem as demais obras. O Livro dos Espíritos ele é formado por 4 livros. O primeiro livro que trata o quê? Da origem, do momento aqui. O segundo livro da vida espiritual. O terceiro livro que trata das consequências moralizadoras. E o 4º livro que trata das penas e consolações. E aí nós vamos ver, então, olha, que esse contexto da doutrina é uma doutrina que procede do mundo espiritual. Todo este acervo procede do mundo espiritual, porém foi codificado por Allan Kardec. Kardec não criou nada. Ele organizou com a sua capacidade, com o seu contexto de educador. Ele vai o que? Codifica. E tem como objetivo, essa codificação, é isso aqui, esta é a finalidade da doutrina espírita. Por isso que eu digo, se alguém procura o centro espírita para encontrar tábua de salvação, a porta está aberta, pode retornar. Não vai encontrar. Não vai encontrar aqui tábua de salvação, nem tampouco milagre. Não vai. Não se engane quem aqui estiver procurando isso. Porque qual é o objetivo da doutrina espírita? É esse aqui, pessoal. Avanço moral e intelectual da humanidade. Na hora que eu promovo isso aqui e isso aqui, eu mudo o mundo. Qual a razão de nós estarmos enfrentando a humanidade com tanta dor? Hein? A falta disso, olha pessoal. Avanço moral. Quer ver uma coisa? Os Espíritos nos dizem sempre: vocês vivem um momento de humanidade magnífico. Ah, que beleza. Aí quando nós ouvimos isso, que beleza. Ele diz, mas tem um detalhe.
Qual é o detalhe? Ele simplesmente diz assim: vocês vivem um momento magnífico de desenvolvimento intelectual, mas de desenvolvimento moral estão a desejar. Por isso que a dor se abate sobre vocês. Isso aí deixa a gente, ó, lá embaixo. Então, na hora, a doutrina espírita, dentro dos centros espíritas, vai nos ensinar as consequências moralizadoras dos evangelhos. A base doutrinária são os evangelhos de Jesus. Quando ele diz assim: fazer o homem que gostaria que o homem vos fizesse. Paramos para refletir sobre isso? Paramos? Aquele que não tem culpa, atire a primeira pedra. Paramos para refletir sobre isso? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós sabemos o que é que significa bem-aventurados, pessoal. E a doutrina espírita vem nos mostrar: bem-aventurado, muito feliz. Oh, mas muito feliz com o sofrimento? Não, não com o sofrimento, mas bem-aventurado porque você, com a doutrina espírita, conhece a causa do seu sofrimento, que está exatamente, olha, na ausência da moralidade. Olha onde está a nossa salvação. Aí está a tábua de salvação. Mas eu faço questão de imprimir o meu livre-arbítrio para continuar no mesmo. Oh, Deus é misericordioso, vai mandar o resgate. Sim, fica esperando. Eu digo sempre: Deus não vai mandar, Deus manda a todo instante. Nós é que precisamos chegar e dizer assim: meu Deus, me permita eu receber a sua ajuda, porque eu não estou me permitindo. Mas Antônio, como é que eu não estou me permitindo receber a ajuda de Deus? Com as minhas tiranias, com as minhas teimosias, com as minhas maledicências, com a minha venalidade, com o meu orgulho, com o meu egoísmo, com a minha presunção. É possível eu me sintonizar com o bem que Deus está a nos proporcionar com suas obras harmônicas, perfeitas e justas? Nós é que estamos sempre infringindo. Nós é que estamos tentando violentar esses princípios da lei. Deus não castiga ninguém, pessoal. Paramos com isso. Olhe, seja bonzinho, porque senão o diabo vai lhe carregar. O diabo não carrega ninguém. O diabo não carrega ninguém. Nós é que carregamos o diabo para dentro de nós, para o nosso meio, com as nossas atitudes maledicentes, perversas. Ah, mas Antônio, mas eu sou um espírito criado por Deus, simples e ignorante, e isso me é peculiar. Não, até certo ponto. Você tem um livre-arbítrio, você tem uma consciência. Reflita. Isso faz bem a você? Faz, né? Mas não faz bem para alguém. Faz bem para você, já está errado. Porque você quer viver nesse mesmo, aquele princípio: me ajude, mas não tire os meus problemas. Tem gente assim. Ou não? Eu estou sofrendo, mas não tire meus problemas. Então, a doutrina espírita, ela vem com uma clareza fantástica, mostrar a importância desse avanço moral e intelectual da humanidade. É o que os centros espíritas, quando nos reúnem para fazermos isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando conhecer esse mecanismo, e que a doutrina espírita nos proporciona, fazendo com que nos tornemos criaturas melhores na jornada da vida. A doutrina espírita propicia a criatura humana na condição de alma imortal. Aí é onde a morte não acaba com ninguém. Aquele miserável, meu desafeto, tomara que ele morra. Eu quero ele vivo. Queira ele vivo. Porque ele morto, aí é que você está triturado. Não chega tanto, não, que não é tecido, não, viu, pessoal? Então, o que é que está triturado? Porque ele vai perder o corpo físico, mas a maledicência dele, os sentimentos de vingança continuam. Porque a morte não transforma ninguém em santo, não. A morte é um fenômeno natural, transformação. Por isso é que nós precisamos estar o quê? Bem com o nosso estado de consciência, bem
com o nosso estado da alma. Então não sabemos o momento que a morte chega. Tem alguém aqui com pressa? Não. Então pronto, se não tem, ótimo, porque eu não tenho pressa, eu sou o último da fila. Quem quiser pode passar em minha frente. Certo? Agora se ela chegar, o que é que eu vou fazer? Eu quero estar com a mala mais ou menos organizada. Né? Nosso irmãozinho Peixinho é que diga, né? Tá ali. Só para organizar bem a mala dele. Só para organizar. Só para organizar. Então o que é que acontece? Nós precisamos dessa consciência. Né? Me preparar para morrer, eu não sou ave de banquete. Não sou ave de banquete. Eu tenho que me preparar para viver. E como é que eu me preparo para viver? Fomentando cada vez mais virtudes. Agora, se a morte chega, é uma outra história. Correto? Não vou fomentar a morte para ninguém, nem tampouco para mim. Ela que esqueça de mim por muitos séculos, fico eternamente grato. Está cansado? Deixa, eu vou ficar. Está cansado, mas aqui está bom. Deixa lá. Certo? Então, pessoal, a doutrina espírita vem e nos propicia esse entendimento da imortalidade da alma, que nos convida a fazer reflexões sobre as nossas atitudes, de como estamos nos comportando, porque se chegarmos lá do outro lado, carregando a bagagem do suplício, o suplício nos acompanhará. Esse é o grande problema. Então ela nos propicia esse conhecimento, esclarecendo quanto à nossa origem. Qual é a origem? De espíritos. Nossa origem, como espírito, as mãos de Deus são as mãos de Deus. A nossa natureza imaterial. Então, se é imaterial, a morte não derrota com ninguém. A morte age no plano material. O plano físico se liberta. E o destino nosso é sempre buscar o progresso, é sempre buscar o novo patamar, o patamar da misericórdia, o patamar das virtudes. Então, esse é o destino. E isso nos permite reunir a partir dos ensinamentos moralizadores de Jesus. Conquistamos tudo isso, olha, ali com a prática dos evangelhos de Jesus, onde as condições necessárias para o conhecimento de nós mesmos. Os ensinos de Jesus são profundos, acervos monumentais de sabedoria científica, psicológica, religiosa, o que nós pensarmos. Nós vamos encontrar dentro dos evangelhos de Jesus. Vamos tirar dos evangelhos de Jesus o sentimento teológico, aquela coisa do rito, do dogma, e vermos como a expressão magnífica de ensino. Como isso é promissor. Como isso é promissor. Então, olha, esses ensinamentos moralizadores de Jesus nos permitem isso, essa condição necessária para o nosso próprio conhecimento, estabelecendo a nossa iluminação interior, que é de muita importância, pessoal. E tudo isso, olha, a doutrina espírita permite que nós assim possamos entender essas consequências moralizadoras, exatamente pelo seu contexto doutrinário. A doutrina espírita é esse aspecto aqui, olha, esse tríplice aspecto. Ciência, filosofia e moral. Eu costumo sempre por aqui. O organogramazinho, para mim, filosofia deveria estar aqui, mas perguntando, o pessoal disse, não, isso aqui é a base disso aqui. Eu concordo. Então o que é que acontece? A filosofia vem e indaga. Quando eu faço assim, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu faço sobre a terra? Aí me aparece a voz do além-tur e diz assim, tu és alma. De onde veio? Das mãos de Deus. Para onde eu vou? Para o mundo espiritual. Isso é o quê? Profundamente filosófico. É ou não é? É a mesma coisa que Buda um dia falou lá, que a alma viaja de uma para outra prisão corpórea. Não é filosófico? É ou não é? Sócrates e Platão
que é que Platão nos mostra? O mundo das ideias, não é isso? O que é o mundo das ideias, minha gente? O mundo melhor não é mais nem menos do que a caracterização filosófica da existência. Então, olha, a filosofia indaga. E quem é que responde? A ciência, quando vai nos explicar essa indagação. É assim que é o funcionamento da doutrina espírita. A ciência espírita, ela nos mostra explicando como ocorrem os fenômenos das manifestações espíritas. Mas a manifestação espírita, se agora materializasse aqui o espírito, essa porta ia ficar pequena. Todo mundo fala de espírito, isso e aquilo, mas esse espírito, um desses que tem aqui uma porção, viu? Se um desses se materializasse aqui agora no meio, eu queria ver quem ficava. Ficava mesmo? Olha, cuidado. Ficava? Tá. Então, o que acontece? Quando nós partimos para poder conhecer o mecanismo desse fenômeno, é através da ciência espírita. E como é que é feito isso, Antônio? Utilizando o instrumento adequado. Qual é o instrumento? Mediunidade. E pela mediunidade é como se fosse um microscópio. Eu vou observar quem é o objeto? O espírito. É a ciência espírita, com a sua metodologia própria. Eu gostaria de ver o espírito. Não é assim não, meu amigo, não toca daqui para lá não, é de lá para cá. Pare, tenha calma, que eles estão aí. Quando menos espera, você tem as suas surpresas muito agradáveis. E a ciência, então, ela explica esses fenômenos. E o que é que nós vamos ver? A indagação filosófica e a explicação da ciência passa pelo crivo, olha, da moral. Então, indagação e ciência sem moral é um caos. Então, o que nós estamos vendo aí, avanço intelectivo, mas sem avanço moralizador. Nós encontramos homens depravados, de uma capacidade intelectiva indiscutível, porém no ostracismo da vida, porque não tiveram a condição moral para conduzir a sua sapiência. É esse o contexto. E nós vamos, olha, então, dentro desse tipo de aspecto, o aspecto filosófico da doutrina, consiste exatamente nisso aqui, pela sua característica, a abordagem, aqui, corpo físico e a alma imortal. O corpo lá, mas olha a alma transcendendo. Então, pela abordagem em relação à sobrevivência e à imortalidade da alma, está aí. Isso é filosófico. Por proporcionar ao indivíduo, esse aspecto filosófico proporciona ao indivíduo os esclarecimentos sobre a responsabilidade individuais e coletivas. Então, como é a minha individualidade e como é a individualidade coletivamente? Ambos se pertencem ao mesmo ponto. Qual é o ponto? Natureza espiritual. Porém, cada qual vai viver a sua individualidade em uma coletividade. São as permutas. Por isso que veio o Cristo dizer, fazei ao homem que gostaria que o homem vos fizesse. Vamos viver em lei de sociedade? Vamos. Experimentando a coletividade através das individualidades. Por isso que nós não estamos aqui para compartilhar a imposição de capricho de ninguém. O próprio Cristo diz, todos são iguais diante de Deus. Porque todos, na condição de espírito, tanto homem como mulher, são iguais. São iguais. O homem não é mais capaz do que a mulher, nem a mulher é mais capaz do que o homem, porque são espíritos partidos que partem da mesma forja, com o mesmo objetivo, que é o progresso diante de Deus. E nós vamos ver, olha, esse aspecto filosófico, ao envolver a questão social e espiritual de cada um, como criatura humana. O aspecto científico da doutrina aqui, olha, é um médium, ele em transe mediúnico, fornecendo ectoplasma, e aqui está a materialização de um espírito.
É um fenômeno de materialização, onde o médium fornece o ectoplasma. O ectoplasma é um fluido procedente do perispírito. É o aspecto científico da doutrina. Aí está, nessas manifestações. Na condição de ciência, o Espiritismo estuda e classifica através de uma metodologia própria. Não adianta a ciência da academia querer impor isso aqui. É tanto que eles hoje estão se moldando, né? Já tem aí hoje estudos, principalmente dentro da área da medicina, como os casos dos quase mortes, né? Os relatos. Hoje, dentro da cardiologia, tem um estudo muito bom, sem falar da psiquiatria, sobre a utilização de passe em pacientes cardiopatas severos, e esse mesmo passe não aplicado em outro grupo, e se encontra ali respostas interessantes. Então a própria ciência da academia está já tomando um outro rumo, não acreditando, né, em sentimento religioso, mas em um sentimento científico que está acima da própria materialidade, né? Isso é ponto pacífico. Hoje, dentro da academia, já se discute com muita propriedade, principalmente quando se fala hoje da humanização nas unidades de atendimento, dentro das UTIs, dentro das unidades de emergência. Por quê? Porque se está olhando a criatura como espírito e não aquele indivíduo isolado do corpo físico. É o sentimento não mais biomédico, mas biopsicossocial e espiritual do indivíduo. Certo? Então, esse aspecto científico da doutrina são fenômenos naturais e universais. Isso aqui, olha, está regido por lei natural. Lei natural! Não tem nada de bicho de sete cabeças, não tem nada de sobrenatural. Eu fico pasmo quando eu ouço pessoas da academia dizer isso sobrenatural. Eu digo, um cientista falando de sobrenatural? Vamos para o termo, ao pé da letra. Sobrenatural significa dizer o quê? Está acima de quê? Da natureza. E tem alguma coisa fora da natureza? Aí é a vaidade, certo? É o orgulho, para dizer assim, olha, fazer como Sheik. O que é que Sheik, diante dos fenômenos de Hamlet, disse? Entre o céu e a terra existem mistérios que a minha vã sabedoria não sabe explicar. Seja humilde. Eu não sei o que é isso. Então, diante de um fenômeno desse, eu não sei o que é isso, mas não, sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. Lei natural aqui. Então, nós vamos ver que são fenômenos naturais e universais e que são confirmados cientificamente pela experimentação. Isso aqui é um experimento. A partir do objeto de observação. Qual é o objeto de observação? O espírito. Agora, tem a sua metodologia própria. E o terceiro aspecto da doutrina é esse aqui, olha. O aspecto religioso moralizador da doutrina. Mudou. Entendeu? Então nós vamos ver o próprio Cristo ali no seu momento marcante das bem-aventuranças. É onde nós vamos encontrar um contexto religioso do Espiritismo que difere das demais crenças por não adotar certos procedimentos. Se vocês me perguntarem assim, Antônio, o Espiritismo é religião? E aí eu transfiro para você. O Espiritismo é religião? Hein? Não. Hein? Não. Não? Não. Por quê? Porque ele é estudado e existe um monte de coisas que diferem do espiritualismo. Não, o espiritismo ele está dentro do espiritualismo. Mas ele não é religião. Mas por que ele não é religião? Se você estuda ele... Mas as religiões também não são estudadas? Sim, mas você estuda ele, mas você não sabe a profundidade dele. Ao contrário.
Quando se estuda ele, é porque nós estamos buscando a profundidade dele que vamos alcançando à medida que avançamos moralmente. Mas nem tudo. Mas, ouça, nem tudo é conhecido ao mesmo tempo, mas eu estou dizendo, a profundidade dele é conhecida a partir do instante que você avança moralmente. Certo? E a religião também é procurada assim. Mas aí eu pergunto, qual é a diferença de religião? Ou o espiritismo não ser religião? Ou ser religião? É simples, pessoal, está aqui, olha. O que é que nós encontramos dentro da religião? Que o espiritismo... Ó, o espiritismo não tem isso aqui, olha, culto organizado. Ó, tem aqui ritual, entra, senta, ajoelha, levanta, tem? Não. Bom. Não venerar a imagem. Tem alguma imagem aqui? Tem um retrato aí, olha, que são as obras, ó. Nós não estamos aqui desmerecendo as imagens, pelo amor de Deus. Cada qual pratica o que lhe apraz, hein, pessoal? Olha só, nós estamos somente estabelecendo a diferença do espiritismo em não ser religião. Não ser religião, porque as religiões, elas estão predominando em cima dentro desses símbolos. E não na profundidade que deveriam estar. Qual é a religião que mostra a morte como a lei natural? Qual é a religião que fala de reencarnação como a lei natural? Qual é a religião que fala dos ensinos de Jesus como consequência moralizadora? Eu quero que vocês me digam. Mas mostra o que? Olha, aqui está o sangue. Olha, aqui está o ritos, dogmas. Então, no Espiritismo, na doutrina espírita, nós não temos nada disso. Não é que as imagens têm que ser... Não, ao contrário, hein? Olha o que nós estamos aqui falando. Se nós formos de encontro à crença de qualquer pessoa, estamos sendo intolerantes. E a intolerância não cabe no meio espírita. Nós precisamos sim esclarecer. Então, olha, não venerar imagens. Isso faz parte das religiões, de determinadas religiões, outras não. Não adotar nenhuma prática ritualista. Olha, vamos fazer assim, que é assim que o Espírito chega. Não. Senta numa reunião mediúnica. O que é que nós pedimos? Organização mental, disciplina, responsabilidade. E vamos ao estudo. Deixa o mundo espiritual nos falar. Pronto. Olha, mas eu em reunião mediúnica já cansei de chegar, encontrar médios iniciando e já viciado, de pé, por que você está sem o sapato? Cuidado, pode pegar uma gripe. Não, é pela questão das energias telúricas. Ficar o seu sapato. A sintonia com o mundo espiritual é mental. São as energias perispirituais que irão, olha, se encontrar e aí se manifestar. Como é que nós conhecemos? Estudando a doutrina e experimentando as suas manifestações. Então nós vamos ver, olha, não é religião, porque olha, não cultuar nenhum dogma de fé, nem ritos e crendices. Dentro da doutrina espírita não tem crendice, pessoal. Passe, olha, faça o passe assim, faça o passe assado. Passe em posição das mãos. Olha, o passe está aqui, olha. Eu já tive a oportunidade de ver indivíduos sentadinhos recebendo o passe. Porque tem muita gente, como tem os papa-ostra, tem os papapás. Aí eu quero um passe, principalmente época de carnaval, todo mundo gosta de tomar passe. Eu vou para a avenida para ir tranquilo. Sim, eu sei. Sentadinho na cadeira, o passista, jogando os influxos magnéticos, ia lá e voltava. Por quê? Meu amigo, deixe curiosidade. Se acalme. Quando ele se tocou, aí os influxos magnéticos alcançou ele. E nós somos individualidades, donos de vontades. E podemos praticar muito mais do que imaginamos. O Cristo já nos falava, quando falou da falta de fé, que com fé se transporta a montanha. Não é a montanha física, não. É a montanha que existe dentro de cada um de nós, das nossas resistências. E o Espiritismo não nos ensina nada disso. Ensina, sim, consequência moral.
conhecimento profundo da sua condição como ser imortal. Ó, não é religioso por não possuir corpo hierárquico sacerdotal. Aqui no teu sacerdotisa, eu fico contrariado quando eu ouço, às vezes, companheiros aí por aí afora, fulano de tal, líder espírita. Mas o líder espírita não tem líder nenhum, não. Não tem líder nenhum, não. Todos nós podemos fazer isso aqui que eu estou fazendo. Pode fazer o que o médico faz. Ou o patrono do espiritismo, já vi também. Hein? O patrono do espiritismo. Também já viu isso? Já. Imagina que cara destronou Allan Kardec, poderia ser Allan Kardec. Imagina, deixa quieto. Então, mas o que é isso, pessoal? Pessoal, quando nós colocamos isso aqui, nós não estamos criticando ninguém, não. É falta de estudo. É falta de estudo. Por isso que precisa nós conhecermos a doutrina. E quando nós conhecemos a doutrina, nós avançamos com serenidade, com equilíbrio para as boas resoluções. E olha, o aspecto religioso ou moralizador da doutrina. Então a doutrina espírita deixa de ser religião quando religião se basear nisso aqui. Mas a doutrina espírita é religião na hora que a religião se preocupar em trazer para a criatura humana a revelação das leis naturais. O que é que a ciência faz para a gente, pessoal? A ciência da academia faz o quê? Nos revela as leis da matéria. E a religião deveria estar fazendo o quê? Revelando as leis do espírito. Revela? E são leis naturais, né? São leis naturais. Mas ficam Todas elas, tanto da matéria como do espírito. Mas ficam alicerçadas no princípio sobrenatural. É isso que reveste as religiões. O sobrenatural. Para poder criar, sabe o quê? Representantes diante de Deus. Porque só através de tal representante é que você pode falar com Deus, viu? Isso não existe. Então, deixa isso para lá. Vamos para aqui. Então, esse aspecto religioso ou moralizador da doutrina é importante que nós saibamos. O próprio Cristo não ensinou rito nem dogma. Ele ensinou foi amor. Ele ensinou foi virtudes. Virtudes. Paulo se converte no Paulo apóstolo, Saulo, né, melhor dizendo, é exatamente porque ele é tocado pelos ensinos moralizadores de Jesus. Porque Paulo era doutor da lei, uma inteligência monumental, discípulo de Gamaliel. E não foi um fenômeno de Damasco que fez ele se converter ao cristianismo, não. Ali foi a porta. Mas a conversão vem quando ele vê aquele que ele ia buscar para prender, para torturar, para matar, que era Ananias, é que vai à casa de Simão, ele faz a imposição das mãos e lhe devolve, e lhe restabelece as energias. Ele para e reflete como aquele que era o meu perseguido ampara o seu perseguidor. Ele aí vai buscar os ensinos de Jesus, porque Jesus já tinha lhe aparecido: Saulo, 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 porque ele persegue. E ele vai refletir exatamente por isso. Então ele é tocado com as virtudes do Cristo. É isso que nós precisamos colocar em nossas vidas e modificar em nossas vidas, as virtudes do Mestre. Ó, então isso aqui, ó, e se a doutrina espírita ela passa a ser um contexto moralizador, por revelar ao homem as leis que regem o espírito, isso deveria ser religião. Se religião for considerada assim, então o espiritismo é religião. Mas se for considerado pelas simbologias, o espiritismo não é religião e passa a ser um contexto moralizador. Eu acho que sim. Entendeu? Porque o contexto religioso moralizador. Não sei, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E essas leis que regem o espírito, que são o quê? Universais, que envolvem o destino de todos, a partir, olha, de ações moralizadoras. E para que nós possamos concluir, né, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês uma expressão, uma passagem contida lá do Espírito da Verdade, que foi o Espírito que norteou toda a obra da codificação, né, junto com outros Espíritos.
E ele nos fala sobre o Consolador prometido, como a doutrina espírita sendo esse Consolador prometido. E olha o que ele chama a atenção aos espíritas. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Eis o segundo. Então, o que é que nós precisamos? Amar e depois estudar para poder nos esclarecer e caminharmos vida fora. Esta sentença do Espírito da Verdade representa a revelação espírita, que é fundamentada na verdade que decorre de suas características que são divina, científica e universal. E olha, progressiva, pessoal. A cada instante nós estamos progredindo. E nos assegura ainda a ajuda para as religiões tradicionais em ter maior clareza. Isso aqui, isso que nós colocamos, ajuda se as religiões se predisporem. Por isso é que se fala, o mundo espiritual, não é espírito tal, o mundo espiritual diz que o mundo caminha para uma única só crença, né? Que é a crença no fundamento da transformação moralizadora ensinada por Jesus. Porque as religiões estão aí, todas elas falidas. Falidas, caos. Se mata em nome de Deus, e se faz isso em nome de Deus, se censura em nome de Deus, se tem ideologias em nome de Deus. Para com isso. Falidas. E não atende à criatura humana nos seus anseios do equilíbrio emocional, psíquico, que é a manifestação espiritual. A existência... E vai nos assegurar esse conhecimento, a existência de um outro mundo mais real que esse. É quando os Espíritos dizem que isso aqui é uma cópia, e uma cópia mal feita. Os mecanismos das leis divinas ou morais, a explicação da origem e a natureza dos espíritos, o processo de evolução através das vidas sucessivas. Então aí está a reencarnação para nos garantir cada vez mais o progresso. Quando eu vejo essa coisa de o homem é melhor, tem mais capacidade do que a mulher, o homem pode isso, o homem pode aquilo, calma, e preparem a saia bem rodada, porque a reencarnação os aguarda. Porque aquele que hoje anima o corpo de uma mulher, amanhã poderá estar animando o corpo de um homem e vice-versa. E na hora que esses machos estiverem animando o corpo feminino, é que eu quero ver a saia bem rodada que os homens. Que as bênçãos de Deus e o amor do Cristo nos ampare, nos ilumine agora e sempre. Só gratidão, né, gente, por essa aula maravilhosa para todos nós. Eu quero dizer que vai ficar gravado no Instagram do Centro Fraterno. Gente, olha, vai ficar gravado no Instagram do Centro Fraterno Musicalidade e depois eu coloco também no YouTube. Então, vocês vão ter lá essa palestra, que é muito ilustrativa, inclusive se tratando para quem quer conhecer, em verdade, o que é a doutrina espírita. Porque eu ouço muita coisa aí, gente. Antônio pegou pontos aí que eu acho maravilhosos. Inclusive, essa coisa de vida espírita eu não engulo. Porque somos todos iguais, estamos todos caminhando na direção da luz. Uns na frente, mais na frente, outros mais atrás, mas estamos todos caminhando, gente. Se você está encarnado aqui nesse planeta, é porque você está tanto para aprender quanto eu. Então, essa coisa de vida... E quando chega o véu, né, da passagem, que nós fechamos os olhos do corpo físico e seguimos
campo espiritual, né? Mais humilde, esplendoroso, né? Exatamente. Inclusive, gente, naquele filme Nosso Lar e no livro também, fala muito disso. A pessoa que rezava por ele era uma pessoa que ele não gostava de ficar tão simples. Era a pessoa que mais orava por ele. Então, a simplicidade vem do coração puro, a luz se interpenetra nisso aí. E o que a gente deve fazer é entender que somos todos irmãos e que estamos na mesma caminhada. Infelizmente, nós chegamos aqui para amar. E há irmãos nossos que ainda não entenderam isso. Entenderam que nós estamos aqui para guerrear. Não é bem assim, né? E termina que pagamos um preço muito alto por isso, que estamos todos no mesmo barco. Mas não podemos esquecer que no leme deste barco está Jesus. Confiemos e sigamos. É um momento no passe. Nós tocamos algumas músicas e essas músicas trabalham a psicosfera da casa até o momento do passe. Quem está chegando hoje, aguarde até o final, porque é a nossa tarefa. Ao sair do passe, tem umas águas que ficam nos copinhos ali, são águas frutificadas pela equipe espiritual e são água mineral. É água mineral, não é água filtrada. E por falar nisso, nós estamos precisando de água mineral. Quem quiser nos ajudar, traga para a gente. É as garrafinhas que a gente precisa muito. Que Deus abençoe, Jesus. Quero nos despedir do pessoal que está aqui. Muita gente fala, por que não deixa? Porque vai ficar muito escuro, vocês não vão ver nada. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, pessoal que está aqui, que ficou conosco até agora. Que nos abençoe, Jesus.